Olá, pessoal, tudo bom? Que alegria estar com vocês aqui hoje para falar, para contar, para conversarmos um pouco sobre cultura, sobre literatura. Eu sou a Paula Pagu, professora orientadora de sala de leitura da Prefeitura de São Paulo e contadora de histórias. E eu vou começar com essa leitura deleite que eu adoro, de Stephen Michael King, O Homem que Amava Caixas. Era uma vez um menino que amava seu pai e amava brincar. E era uma vez um pai, um homem que amava suas caixas. Calma, crianças grandes e crianças pequenas. Não é que o homem não amasse seu filho, mas ele tinha, assim como acontece com alguns adultos, principalmente os homens, ele tinha dificuldade de demonstrar os seus sentimentos. E o filho ficava triste, achando que ele só amava suas caixas. E o homem ficava também preocupado. Como demonstrar meus sentimentos ao meu filho? Até que um dia ele teve uma ideia. Começou a usar o amor que ele tinha por suas caixas para demonstrar os seus sentimentos ao filho. E as caixas foram se transformando em navios, em monstros, em tantas coisas diferentes e especiais. E a caixa foi ganhando um colorido na vida deles e dos amigos do menino, que passaram a adorar brincar de caixas com o filho e com o pai. Os adultos, os vizinhos, começaram a achar cada vez mais estranha essa história. Como é? Um menino que brincava de caixas com o pai fazia delas tanto colorido, mas os pais das crianças achavam cada vez mais interessante essa história. E o menino com seu filho cada vez mais especial. A casa foi ganhando um grande colorido, de pai para filho. O menino que amava seu pai e o pai que adorava o menino. E com as caixas foram se encantando e brincando de contar histórias. Essa história que eu fiz baseado nesse homem que amava caixas é um pouco do que a gente vai falar aqui, sobre cultura e sobre literatura. A literatura é isso, é o encantamento, é a diversão, é essa vontade de levar para a nossa vivência esses outros mundos, aprender, sonhar, se informar e trazer o encantamento e o prazer da leitura. Encantamento e prazer da leitura, às vezes brincando de faz de conta, desde os pequenininhos. Os pequenininhos são aqueles que vão levar para a sua vivência esse emaranhado, essa literatura tão maravilhosa para a vivência deles. E claro, cada um a seu modo. Não existe uma forma única de se contar histórias. Eu, Paula, gosto de contar com materiais que eu digo potentes, não estruturados, de usar adereços, de usar utensílios domésticos, o que tiver em casa para contar histórias. Eu acho que assim a criança descobre que tudo é uma boa diversão, é uma boa contação de histórias. Eu acho que a gente desenvolve mais a nossa criatividade, porque tudo pode ser uma grande brincadeira, assim como fazia lá a Rá-Tim-Bum há tanto tempo atrás. Mas é claro, nós podemos usar fantoches, dedoches, tantas outras possibilidades, cada um a seu modo. Fazer da nossa casa um cantinho da leitura e trazer essa cultura, essa arte tão milenar, né? Porque a história da contação de histórias, ela se confunde com a história da humanidade. E atravessou o tempo e hoje nós estamos aqui fazendo vídeos com aplicativos para se editar as contações, as narrativas de histórias, trazendo possibilidades literárias, inclusive na pandemia. Isso é muito especial. Atravessa o tempo com boas narrativas, boas possibilidades literárias. E é legal, quem for tanto pais quanto educadores, meu agradecimento a quem está assistindo esse vídeo, ter esses momentos literários, um tapete literário, uma caixinha literária, um momento literário. Eu vou contar
no início da minha aula, eu vou contar na hora de levar meu filho para dormir. Ter aquele espaço não precisa ser um tempão, mas fazer uma rotina literária. Eu sei que tem crianças que quando a professora pega o tapete já sabe que vai ser a hora da história. Às vezes a professora deixa elas escolherem a história e elas gostam demais. Ter estes momentos são muito especiais. Esse momento de encontro de quem cuida da gente, pai, mãe, tio, vó, na contação de histórias também cria um elo para sempre. E é claro, quem lê sabe falar mais, melhor, suas ideias, ter uma visão crítica do mundo, conhecer novas culturas, novas histórias, sociedades e narrativas. E não tem sociedade melhor ou pior, e isso mostra a literatura. Porque muitas vezes a gente pega uma história japonesa, uma história chinesa, uma história, né, dos nossos povos originários, indígenas, do berço da humanidade africano, tantas histórias, e a criança vai descobrindo que a mitologia grega é maravilhosa, mas a mitologia africana também, e assim nós vamos criando um repertório. E é muito importante não contar apenas uma forma, né, um estilo literário que eu gosto. Às vezes eu não gosto tanto do estilo de terror, mas a criança gosta. E descobrindo o que a criança aprecia e oferecendo outras possibilidades além das que eu aprecio para essa criança, isso é muito legal. Claro, respeitando a idade, o momento da criança, né? Às vezes a criança, né, criança pequena, não colocar histórias tão gigantes para a criança se cansar, aos poucos ir percebendo esta possibilidade, esse momento que a criança está, mas sempre oferecendo essa literatura para esta criança. E a história, ela é capaz de nos ajudar, por exemplo, a trabalhar questões que às vezes a gente vai, né, nós vamos chamar a criança e falar, olha, agora eu vou falar sobre respeito, amor próprio. É muito mais fácil, como eu vou fazer agora, com Bom Dia Todas as Cores, uma história tão interessante, tão especial da Ruth Rocha. É muito mais legal para a criança eu contar uma história, deixar ela acomodar, ela interiorizar essa história, né? Não ir no desespero já. O que você acha da história? O que você aprendeu? Calma, deixa a criança acomodar, perceber a história. E aí a criança mesmo vai percebendo esse aprendizado. Às vezes não naquele momento, mas quando ela vivenciar alguma coisa que essa história vai ser importante para ela, esse aprendizado, ela vai poder puxar essa narrativa. E essa história eu uso lápis de cor, mas vocês podem usar massinha, tinta ou outras coisas. E quem, né, gostar e souber desenhar, que não é o meu caso, pode até fazer, né, até fazer os personagens com as crianças, com sucatas. Gente, contação de histórias, literatura, o céu é o limite. Eu falo sempre para os meus alunos e para as pessoas que eu acabo humildemente ajudando a formar com contação de histórias. O céu é o limite. Eu nunca vou contar uma história igual a vocês, porque cada um tem sua vivência, cada um tem seu olhar, tem seu aprendizado. E essa história começa com um personagem muito legal, um camaleão, que acordou muito feliz. Sim, porque a primavera chegou e o outono foi muito rigoroso. Ele acordou cantando. Bom dia, sol, bom dia, flores, bom dia, todas as cores. E colocou em seu corpinho a cor rosa, sua cor preferida. E logo foi passear. Em seu passeio encontrou um pernilongo, que nem deu muito bom dia para ele, já foi estranhando. Rosa, seu camaleão! Nossa, que cor horrorosa! Eu gosto tanto de você, você é tão especial. Use a cor azul, a cor do céu, a cor celestial, uma cor tão especial. Tire essa cor rosa. Essa cor não te faz bem. E lá foi o seu camaleão,
que queria agradar a todo mundo e vai percebendo com essa história que é difícil demais. Agradar a todo mundo, a gente acaba não agradando a ninguém. E o pior, a nós mesmos. Mas ficou de azul. Nem gostava muito, mas foi lá para agradar. No caminho, encontrou um sabiá que disse: Bom dia, seu camaleão, que saudades! Faz tempo que eu não te encontrava. Mas logo vou te falar antes que alguém te veja assim. Tire essa cor azul. Que cor desanimada, que cor feia. Use a cor laranja. Ai, uma cor tão vibrante, tão especial. A laranja ou amarelo? Amarelo no máximo, a cor do sol. Mas é uma cor vibrante, uma cor para todo mundo te ver passar. E assim, crianças grandes, crianças pequenas, lá foi o seu camaleão para tentar agradar. Passeando já, ficando cansado de tudo aquilo, encontrou um louva-a-Deus e sua família, que disse bom dia, mas com uma cara amarrada. E logo foi falando para o seu camaleão: Laranja, que cor vibrante! Você está achando que está no carnaval? Use a cor verde, sim, a cor da floresta. Uma cor muito mais apropriada para o momento. Fique de verde e finja que nunca usou essa cor horrorosa, a cor laranja. E lá foi, todo dia, de noite, o seu camaleão tentando agradar a todo mundo e se cansando de tanto trocar de roupa. Era a cor laranja, era a cor amarela, era a cor marrom, era a cor preta, era tudo misturado que uma hora ele já nem sabia que cor estava. No final do dia, ao descansar, ele ficou a pensar: nossa, como é difícil agradar as pessoas. Eu me esqueço até do que eu gosto. Isso não está ficando legal. E nada, como diz a minha mãe, de um dia com uma noite no meio. E ao acordar, ao dispersar, ele foi pensando em seu despertar como estava errado de tentar agradar a todos e não agradar a si mesmo. O seu camaleão, ao acordar, logo usou a sua cor preferida, a cor rosa. Encontrou o amigo sapo, que logo foi dizendo a ele: Bom dia, seu camaleão, vou te dar uma dica de uma roupa então. Não, seu sapo, eu agradeço a sua fala, mas hoje eu vou ficar de rosa. Aliás, eu agradeço a fala de todos. Às vezes eu vou até usar uma roupa, uma cor que vocês assim escolherem. Mas vou preservar a minha vontade, porque isso não é amizade. Vou gostar de todos, mas vou respeitar o meu amor e a minha opinião. Essa história tão linda da Ruth Rocha, dá pra gente trabalhar cores, dá pra gente trabalhar quantidade, dá pra gente se informar e aprender sobre diversidade. Mas o principal e o mais importante que a gente não pode esquecer quando contamos uma história, mediamos uma leitura, é o prazer, o encantamento, o gosto literário, que traz essas histórias tão importantes da literatura nacional e da literatura universal. Uma criança ouvindo uma história tão encantadora ou ela mesma aprendendo a contar, dificilmente ela não vai se encantar e mais histórias nesse caminho literário ela vai levar para a vida dela esse gosto, esse prazer, esse hábito de leitura que é tão importante que a gente tem que valorizar na vida. Mas é claro, é um trabalho diário, é um trabalho de formiguinhas, leituras elaboradas, leituras boas, leituras gostosas desde a primeira infância, tá bom? Claro, eu fico aqui falando sobre contação de histórias e mediação de leitura. E a maioria sabe, mas eu acho que é bom a gente trazer um pouquinho desse nosso papo, falar sobre contação de histórias e mediação de leitura. As duas são importantes, não existe uma maior e uma melhor e uma... Não. Quando eu faço uma mediação de leitura, eu estou lá com o meu livro, né? Eu tenho o objeto livro.
Isso é muito importante na primeira infância, principalmente nessa formação desse leitor. Porque ali ele aprende o que é uma capa, uma contracapa, uma ilustração, se tiver, a entonação, vocabulário, pausas, começo, meio e fim da história. Como fielmente, né, esse escritor está a escrever, porque quando eu faço uma contação de histórias, muitas vezes, né, eu acabo acrescentando uma frase aqui, uma ali, ali está fiel, os parágrafos, como eu disse, outros vocabulários. Isso é muito importante, a mediação de leitura. Aprender que eu tenho que cuidar desse livro, que eu tenho que guardar, que eu não posso rasgar. Isso também é uma educação literária que vai fazendo na primeira infância, na educação infantil, levando, carregando para a vida, né? E é claro, a mediação de leitura, como eu brinco, são irmãs, né? E como irmãs diferentes, mas as duas especiais. Na mediação de leitura, eu fico lá como instrumento livre. Na contação de histórias, eu posso usar adereços, eu posso fazer uma risada de uma bruxa, eu posso colocar, né, vestimentas, eu posso fazer pausas para dar mais medo, eu posso fazer silêncios, eu posso me aproximar da câmera da história, eu posso fazer gestos para as pessoas saberem que eu estou viajando nas histórias, que eu sou uma fada. Tantas coisas eu posso fazer que aí eu uso a fonte do teatro, das artes cênicas. Não que na mediação de leitura eu não possa fazer uma voz diferente, uma risada, mas na contação de histórias eu acabo usando mais esse instrumento corpo, né? A expressão corporal, a expressão de usar vozes, de usar dedoches, fantoches, outras coisas como eu fiz aqui com as caixas, para levar a contação de histórias e a criança perceber, nossa, como eu posso usar diferentes possibilidades para contar uma história, para fazer essa história algo tão especial. Teatro de sombras, tem pessoas que têm, né, a habilidade de fazer aqueles bordados lindos para contar histórias, e aí ela vai se encantando cada vez mais. Existem educadores que têm até personagens, tem a vovó, tem a tia, e aí o regente tem todas as aulas com aquela criança e tem a hora da história. Quando ela entra na sala com aquela roupa, a criança já sabe que aquele personagem, que vai ser aquele momento da contação de histórias, e aí, ou da mediação de leitura, e aí já fica aquele encantamento. E para quem às vezes é mais tímido, criar um personagem ajuda a contar histórias com mais facilidade. Então, tem muitas coisas bacanas que a gente pode acabar fazendo. Usar uma sacolinha literária. Olha, crianças, me ajudem aqui a achar a história. Pode pôr uns nominhos de história ou pode só ajudar a criança a imaginar, a sonhar, né? Pode usar a caixa, a maleta literária para tirar a história, o guarda-chuva literário. Gente, tem muitas possibilidades na internet para vocês vasculharem. Tem muita coisa legal. Dado literário, vai virando e vai contando a história. Tem muita coisa legal. Avental, que aí você vai colando a história. Muita coisa bacana. Mas sem perder jamais, tanto na contação de histórias quanto na mediação de leitura. Isso, gente, é uma coisa que eu não quero que, né? Agradecendo quem tá comigo aqui nesse bate-papo de contação de histórias, de literatura, de incentivo à cultura, à literatura. A palavra, o texto, sempre tem que ser o principal. Isso não pode esquecer e tem que tirar daqui. Por mais que eu utilize adereços, fundos e outras possibilidades, a história é o principal. Eu vim aqui para contar uma história. Não vim aqui
para, né, ficar só com um adereço, que eu falo para os meus estudantes e para os meus, né, estudantes grandes e estudantes pequenos. Se os adereços estão mais, você está se preocupando mais com isso do que com a história, tá errado. A história é o principal, tá? E claro, como eu disse, diferentes histórias, culturas, gêneros e possibilidades. E essas histórias, como a da Ruth Rocha agora e outras tantas escritoras brasileiras e universais, elas nos ajudam a conhecer outras possibilidades para alfabetização, para o letramento, para fazer com que essa criança descubra um mundo muito maior que ela nem imaginava de repente que existia. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma criança, mesmo a minha filha tem 5 anos, às vezes lê de cabeça para baixo, às vezes inventa uma história, ela lê sem ler, né? Ela tá trazendo esse encantamento literário para a vivência dela. Eu vou contar aqui agora, eu vou mediar uma leitura, tá? Uma leitura que se chama A Princesa e a Ervilha, do mestre Hans Christian Andersen. Havia uma vez uma ervilhinha. Sim, uma ervilha muito especial. A Princesa e a Ervilha é uma história que traz um encantamento sem igual. A Princesa e a Ervilha. Havia um príncipe que queria se casar com uma princesa de verdade. Ele procurou no mundo todo, mas não conseguia achar o que desejava. Ele conheceu moças muito bonitas que afirmavam ser princesas, mas como ele poderia descobrir que elas eram verdadeiras? Sempre havia algo nelas que não era apropriado para uma princesa. Depois de um tempo, o príncipe ficou cansado e triste. Ele voltou com o coração partido. Mas numa noite de muita tempestade, bateu em sua porta uma moça toda molhada e dizia que era uma princesa que tinha se perdido. Sou uma princesa procurando um abrigo. Mas como saber se essa princesa era uma princesa de verdade? E assim, a mãe do príncipe teve uma grande ideia. Arrumou para a princesa dormir, trocou sua roupa e suas vestes e ali colocou na cama vários colchões, vários cobertores. E ali, embaixo de tudo, colocou uma pequena ervilha. A rainha, ao terminar, pediu para que a moça subisse e dormisse lá em cima. A donzela teve que se deitar naquela cama a noite inteira. Na manhã seguinte, a rainha foi até a cama e perguntou: espero que tenha dormido bem, minha querida. Ah, dormi muito mal, disse a princesa. Mas consegui fechar os olhos. Tinha algo duro que me machucou, deixou meu corpo todo roxo. Ah, agora eles sabiam que ela era uma princesa uma princesa de verdade, porque ela sentiu a ervilha que estava embaixo dos colchões, né? E de tudo que a rainha tinha colocado por cima da ervilha. Apesar da princesa ficar triste, logo ficou feliz, porque soube a verdade. Ah, meu filho, encontrou assim a sua princesa para se casar. Ah, mãe, como você é uma mãe amável. O príncipe se casou com a princesa, iniciaram uma vida muito feliz. E essa é uma história real. A ervilha foi colocada no museu e ainda hoje pode ser vista, caso ninguém tenha roubado nas centenas de anos que se passaram desde então. Claro, pessoal, que existem outras formas de contar histórias. Eu poderia mostrar as ilustrações e contando para as crianças, contar e depois virar a ilustração, tá? Existem outras formas. O que eu falo, assim como brincar com diferentes possibilidades da contação de histórias, na mediação de leitura também. Porque se eu ficar... Sabe quando a gente assiste um filme e depois a gente lê o livro? Aí a gente fica com raiva e fala, nossa,
eu já sei tudo como que é esse filme, porque eu já vi tudo. Eu já sei tudo como é esse livro, porque eu já vi tudo no filme. Eu já sei como são os personagens, o rosto. Então, às vezes, brinquem com isso também. Deixe a criança imaginar como é essa princesa, como é essa ervilha, do que já ir mostrando as ilustrações. Façam essa brincadeira. Contem a história outra vez. A criança, ela se sente feliz quando ela... Existem vários estudos psicológicos que falam disso. Ela se sente feliz de ouvir uma história que ela já conhecia e de repente já sabe qual é a frase, continua a frase. Façam essa brincadeira com a criança. É claro que se eu tivesse numa sala de aula, eu contaria até mais certinho, sem parar, sem olhar tanto para a câmera, conversar com vocês, porque aqui nós estamos num bate-papo. Então as duas formas são importantes. Essa mediação, essa formação desse leitor na mediação de leitura e na contação de histórias. Brinquem com essas duas possibilidades e deixem que a criança brinque também. Leituras coletivas, um começa, outro continua, né? Jogos teatrais, um começa uma história, o outro continua. Um decide como vai ser a história, onde vai ser a história, por que vai contar a história desse jeito. Gente, dá para brincar de muitas coisas, né? Músicas, colocar música na história. Eu aprendi, né? Toco um pouquinho do pandeiro, porque é um instrumento que eu gosto bastante, que eu trouxe para contação de histórias. Vocês podem colocar cantigas de roda, que as crianças, principalmente as crianças pequenas, adoram, para começar a história, para ser aquele momento de chamar a história, das crianças se acomodarem. Não precisa ser aquela roda que as crianças fiquem paradas. A criança é corpo, principalmente a pequenininha. Montinho de amor, como a gente brinca. Deixem as crianças curtirem a história sem esse desespero de deixar elas quietas, paralisadas, ouvindo a história. Mas, de repente, deixem uma música para ser o sinal que a história vai começar. Sabe um ritual mesmo de contar história? Um começo, um meio e um fim, uma despedida, para a criança ir percebendo que ali é aquele momento especial, aquele momento de história, tá bom? Pessoal, eu trouxe muitas coisas aqui para vocês e eu tenho certeza que se vocês estivessem aqui ao vivo comigo, vocês também teriam outras experiências encantadoras. Meu máximo respeito aos pais, aos responsáveis, aos educadores que levam semanas e semanas de leituras para as crianças, nas leituras de leite, nas leituras na hora de dormir, como eu disse, na leitura para fazer atividades. O importante é mostrar, né, possibilidades, narrativas literárias para essas crianças. Sempre temos boas e maravilhosas histórias para contar. Resgatem histórias que ouviram dos seus antepassados, contem para as crianças, elas vão adorar, né? Eu tenho como referência a minha professora do primeiro ano, que me fez me apaixonar por contação de histórias. Eu tenho na minha vivência minha avó que contava histórias do lobisomem. Aliás, as cidades do interior têm, né, aquela coisa de contar a história, né, de cada um contar um caos, como tinham os nossos antepassados, das histórias ao redor da fogueira. Então, resgatem essas histórias, porque suas crianças vão adorar. Aliás, às vezes eu conto histórias e eu vejo alguém emocionado na plateia, e aí a pessoa fala, nossa, essa história o meu pai me contava, e aí eu me emocionei porque eu lembrei, porque história é isso, história é amor, é carinho, é sentimento. Um beijo muito grande, muito obrigado por esse espaço e por essa história aqui que nós fizemos, porque os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me contou que somos feitos de histórias. Um beijão e muito obrigada. Até a próxima.